pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Renata, de Matemática, e hoje vou tratar aqui com vocês o assunto sobre arcos côngruos. Então, nós vamos aí, primeiro de tudo, fazer o reconhecimento do que são arcos côngruos e também escrever a expressão geral para arcos côngruos. Você já parou para pensar quanto que mede aí uma volta completa numa circunferência trigonométrica? Você vai dar uma volta, o quanto isso equivale caminhando? Vamos pensar numa pista, né, de corrida circular. Esse é o comprimento de uma circunferência, né? Se você andar uma, o quanto você andou, se você andar duas, o quanto você andou sobre essa pista. Já pensou nisso? Será que a gente pode expressar esse valor aí usando alguma forma diferente? Então, nós temos aqui, para a nossa aula de hoje, a definição do que são arcos côngruos. Então, eles são côngruos quando eles têm a mesma origem e a mesma extremidade, ou seja, eles podem dar várias voltas sobre a circunferência trigonométrica ou sobre uma pista circular de corrida, como eu dei de exemplo com vocês, e chegarem em um mesmo ponto final. Então, partindo de um começo, dando as voltas e chegando ao mesmo ponto de extremidade. Por exemplo, aqui no canto esquerdo da tela, nós temos o ângulo AB de 45 graus. Já o ângulo direito descrito aqui na tela de vocês é um ângulo de 405 graus, mas que ele é côngruo ao ângulo de 45. Por quê? Porque ele tem exatamente as mesmas extremidades. Começa e termina no mesmo ponto dessa circunferência, só que deu uma volta a mais sobre a circunferência. Então aqui, arcos côngruos, uma regra bem simples de você verificar é se a diferença entre eles é múltiplo de 360 graus para ângulos dados em graus ou de 2π para ângulos dados em radianos, ok? Então, aqui eu deixei para vocês dois exemplos de arcos que são côngruos. O 1140 graus e 1500 graus são côngruos por quê? Porque o ângulo de 1140 graus ele dá 3 voltas na circunferência, que tem 360 graus, e recai lá sobre o ponto que indica 60 graus. O ângulo de 1500 graus dá 4 voltas na circunferência trigonométrica e recai também no mesmo ponto do 60 graus. Vejam que o início deles no zero e o final no ponto que indica 60 graus são iguais, por isso esses dois ângulos, esses dois arcos, eles são côngruos, ok? Então aqui eu vou deixar um exercício para que vocês verifiquem se esses pares de ângulos são ou não côngruos. Aqui na letra A, o ângulo de 6.230 graus e 8.390 e na letra B, os ângulos de 2010 e 900 graus. Verificar aí se esses arcos são ou não côngruos. Vou deixar uma dica para vocês que eu gosto de dar uma dica, né? Verifiquem em cada um desses pares quantas voltas esses ângulos dão na circunferência trigonométrica e a primeira determinação de cada um deles vai indicar qual que é o ponto final deles. Se eles forem iguais, eles são côngruos. Se forem diferentes, eles não são côngruos. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal, para a resolução desse exercício. Como primeiro passo, nós vamos fazer aí a primeira determinação de cada um desses ângulos. Como que a gente faz isso? Pegamos o ângulo e dividimos por 360 para verificar quantas voltas esse ângulo dá na circunferência trigonométrica. Então, 6.230 divididos por 360 nos dá que ele dá 17 voltas na circunferência trigonométrica e como o resto eu fico com um ângulo de 110 graus. Então, reescrevendo o ângulo, 6.230 é igual a 17 vezes o 360 mais 110 graus. Faço a mesma operação para o ângulo de 8.390, divididos por 360, que nos dá um total de 23 voltas com um resto de 110 graus. Então, o ângulo de 8.390 vai ser igual a 23 vezes 360 mais 110 graus. Dessa forma, lá no item A do nosso exercício 1, nós podemos concluir que esse par de ângulos ou de arcos são côngruos. Por quê? Porque a primeira determinação de ambos é a mesma. Eles começam e terminam no mesmo ponto, no ponto que indica o ângulo de 110 graus. Bem tranquilo de fazer, né, gente? Então, lá na letra B, nós vamos fazer a mesma operação, tá? Com os dois ângulos. Então, começando pelo ângulo de 2.010 graus, divido por 360 graus, esse ângulo vai dar 5 voltas na circunferência trigonométrica e vai deixar um resto, como primeira determinação, de um ângulo de 210 graus. Veja, um ângulo até que veio para o segundo quadrante, né? Então, 2010 é igual a 5 vezes 360 mais 210 graus. Com o seu par de ângulos, com a mesma operação, nós vamos chegar à conclusão de que ele dá 2 voltas e deixa como resto um ângulo de 180 graus. Então, 910 graus é 2 vezes 360 mais 180 graus. Lembrando que o 180 graus é o ângulo que está exatamente sobre o eixo X, no sentido negativo, tá? Ele não pertence a nenhum quadrante, ele está sobre o eixo. Como a primeira determinação de 2010 é diferente da primeira determinação do ângulo de 900 graus, então nós concluímos que esses dois arcos eles não são côngruos, ok? Conseguimos aí, por enquanto, calcular a primeira determinação de cada um deles para termos aí essa conclusão. Ou são ou não são côngruos. Tudo bem por aí? Então, continuando, né, de uma forma geral, como nós vimos aqui no nosso exercício, nós vamos poder descrever um arco que mede alfa como arcos côngruos. Todos os arcos são côngruos a ele quando você tiver um ângulo mais K vezes 360. O que é o K nesse caso? K é um número inteiro. Eu digo inteiro porque ele pode ser tanto positivo como negativo, tá? Então, é o número de voltas que esse ângulo dá na circunferência trigonométrica. Então, K indica o número de voltas e será um número inteiro. Esse alfa aqui é a primeira determinação positiva do ângulo que vocês estão trabalhando, que nós estamos aí procurando arcos côngruos a ele. Então, aqui vocês agora vão escrever a expressão geral dos arcos, que são congruentes. Eu gosto de usar palavras diferentes, então palavras aqui congruentes significa côngruos também, ou seja, indicam o mesmo ângulo, tá? Então, letra A, 1.320 graus, letra B, 480 graus. Então, agora você vai escrever qual é a expressão que vai dar todos os arcos que são côngruos a esses ângulos dados aqui.
Vamos lá então, pessoal, escrever a expressão que indica todos os arcos que sejam côngruos tanto ao 1320 graus como ao 480 graus. Então, você não vai aí só encontrar um ângulo a mais, mas sim dar uma expressão, uma equação, no caso uma equação porque terá uma variável, tá? Que indique aí todos os arcos que sejam côngruos a eles. Então, vamos começar pela letra A, 1320 graus, primeiro passo, nós vamos calcular a primeira determinação desse ângulo. Como? Divide esse ângulo por 360 graus. O seu resultado é o número de voltas que esse ângulo dá na circunferência trigonométrica e o resto, que é o 240 graus, é a primeira determinação desse ângulo. Ou seja, o ângulo de 1320 graus, ele é, sim, côngruo ao 240 graus. Ele vai parar na extremidade, na circunferência trigonométrica, lá no terceiro quadrante, onde eu tenho o ângulo de 240 graus. Na hora de escrever a expressão, eu tenho que o K, que é 3, é o número de voltas que esse arco dá na circunferência. Então, ele vai dar 3 voltas aí. E posso escrever, então, vamos voltar aqui, que o K é o número de voltas que ele dá, nesse caso, do ângulo de 1320 graus. Mas ele é, como eu disse para vocês lá no começo, ele é um número inteiro. Então, para qualquer K inteiro positivo, porque ele é um ângulo positivo, para qualquer número K inteiro positivo, todos esses arcos serão côngruos ao ângulo de 1320 graus, ok? Então, para qualquer valor que eu coloque ali, eu vou sempre cair sobre o ângulo de 240 graus. A mesma coisa eu vou fazer com o ângulo de 480 graus. Então, 480 graus dividido por 360 vai ser o quê? 1, que é o resultado da minha divisão, e o resto, que é 120, é a primeira determinação positiva. O que isso quer dizer a princípio? Que o 480 graus e o 120 são côngruos. Eles recaem sobre o mesmo ponto na circunferência trigonométrica. O 1 é o número de voltas que esse ângulo dá sobre a circunferência. Nesse caso, uma volta só. Se eu pegar qualquer valor para cá, eu terei todos os ângulos que são côngruos ao ângulo de 480 graus. Aliás, importante frisar, todo número K positivo, tá, gente? Porque o 480 é positivo. Se o ângulo fosse negativo, você teria que ter um número de voltas também negativo, porque senão você não recai nas mesmas extremidades dos ângulos côngruos, ok? Então, 120 mais 1 vezes 360 é a expressão do arco de 480 graus. Então, aqui eu deixei para vocês a imagem de alguns exemplos de ângulos que são côngruos, tá? Então, o ângulo de 60 graus, diferente, porque lá no comecinho da nossa aula, nós vimos ângulos que são côngruos ao ângulo de 45 graus. Agora, eu tenho ângulos que são côngruos ao ângulo de 60 graus. Então, aqui os 60 graus está no primeiro quadrante. Aqui, nessa segunda imagem, eu tenho 360 mais 60 graus. Então, aqui eu já tenho um ângulo que dá uma volta inteira na circunferência e recai sobre os 60 graus. E na terceira imagem, eu tenho um ângulo que dá 3 voltas na circunferência e recai sobre o ângulo de 60 graus. Esses 3 ângulos, eles não têm as mesmas medidas. Então, ser côngruo não quer dizer que tenha a mesma medida. Quer dizer que os ângulos têm as mesmas extremidades, tá? Então anotem isso aí no caderno de vocês, façam essa observação para depois não falar, mas arcos côngruos são iguais. Eles não são iguais, eles só têm as mesmas extremidades. O que vai mudar de um para o outro talvez seja o número de voltas que ele dá sobre a circunferência trigonométrica. Então, na nossa aula de hoje, nós escrevemos aí as expressões para arcos côngruos. Nós vimos que os ângulos nós vamos usar bastante essa primeira determinação do arco, fazendo a divisão do ângulo que é maior que 360 graus por 360 graus. Então, espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer as atividades e a gente se vê na próxima aula.